Estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje aqui direto da cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, na Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, para conversar com o professor Gerbson Mendonça, que é engenheiro agrônomo e conosco vai falar sobre abelhas. Bem-vindo, professor, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado aos ouvintes. Como é que a gente, no reino animal, digamos assim, classifica as abelhas? Olha, no mundo inteiro existe mais de 20 mil espécies de abelhas, né? Eles são... 20 mil, professor? São animais, né? São animais invertebrados e eles participam da classe dos insetos. Ah, são insetos, né? São insetos. E tem vários tipos, né? Nós vamos até mostrar nas imagens alguns tipos de abelhas diferentes. Temos algum que a gente conseguiu coletar aqui, o pessoal em casa vai estar observando nesse momento os diversos tipos de abelhas que a gente tem nesse quadro que o professor está mostrando pra gente. É muito Exatamente. legal, né? Tem abelha que parece até com aquele cavalo do cão, com besouro, né? Inclusive muitas pessoas confundem, né? São as mamangavas, que são abelhas também, são importantes na polinização, mas as pessoas geralmente não conhecem. Muito bem. Professor, vamos falar um pouquinho a respeito da importância das abelhas em todo o ecossistema, porque tem gente que pensa que a abelha só serve para produzir mel e para ferroar. Exatamente. Mas, Robson, a principal importância das abelhas, de todas as abelhas, não só as que produzem mel, é a polinização. A polinização é uma parte importantíssima da cadeia da natureza, que muitas plantas dependem exclusivamente de polinização feita por abelhas. Então, quando faltam as abelhas, essas plantas não conseguem reproduzir. Inclusive, também a importância da polinização no ambiente agrícola, né? Quando a gente tem plantas que são polinizadas por abelhas e tem quantidades de abelhas suficientes, a produção é muito maior e muito melhor. Ah, que interessante. Professor, e um outro detalhe interessante, nem toda abelha ferroa e também nem toda abelha produz mel, não é assim? Exatamente. São poucas as abelhas que produzem mel, principalmente mel para consumo humano, e poucas as abelhas que ferroam também. Dentro desse espectro de 20 mil espécies de abelhas, existem grupos que não têm ferrão, como as abelhas nativas do Brasil, né, que a gente conhece como jandaíra, uruçu, abelha mosquito. Essas produzem mel, mas não têm ferrão. E abelhas apis mellifera, que são abelhas introduzidas, inicialmente da Europa e depois da África, elas produzem muito mel e essas têm ferrão. Muito bem. Professor Gerbson, tem um bocado de abelhinha voando por aqui, mas a gente está até tranquilo se acostumando, elas estão se acostumando com a gente também. Mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre como é que se dá esse trabalho a gente chama cultivar, é isso? Criar abelhas. De criar abelha. Como é que se dá esse hábito? Estou vendo aqui um monte de caixinha, tem colmeia para todo lado, tem aquelas que estão lá no sol. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Essa ciência chama-se apicultura, né? É a arte de criar abelhas. As abelhas apis mellifera são as abelhas africanizadas, elas produzem principalmente mel, mas elas podem ser criadas para a produção de cera, de pólen, de veneno de abelhas, de apitoxina, e para a polinização de plantas. Professor, por exemplo, quando a gente pensa no própolis, na cera da abelha, elas podem ser utilizadas de que maneiras, com que finalidades, com quais objetivos? A própolis ela é uma substância que tem características biostáticas para micro-organismos, né? Então elas impedem o crescimento de bactérias, de fungos, e algumas pessoas até usam para tratamento de garganta, né? Na farmácia vende extrato de própolis, tá certo? Existe estudos, principalmente no Japão, com própolis para cura de câncer, mas na verdade eles isolam substâncias da própolis para a produção de medicamentos. Não é a própolis em si que cura uma doença, como mas as pessoas podem imaginar. Dela, né? A partir dela, exatamente. O pólen é um produto também produzido pelas abelhas, na verdade coletado nas flores e a gente coleta das abelhas, que ele pode ser usado principalmente como alimento, ele é uma fonte de proteína para as abelhas, né? E pode ser usado para as pessoas como um regulador do intestino, porque ele tem algumas características que ajudam o funcionamento do intestino humano. E a importância do mel? O mel é um antibiótico natural.
Eu prefiro classificar o mel como um alimento. Um alimento, É, né? um alimento, tá certo? É um alimento de alto teor energético, tá certo? E a gente não usa para crianças de menos de 1 ano, né? Diabéticos é proibido mel? comer mel, proibido, porque mel, 80% da composição do mel é açúcar, né? Não açúcar sacarose, mas frutose e glicose, que já está pré-digerido. Então, assim, a absorção do mel pelo organismo é muito mais rápida do que a absorção de açúcar de mesa, por exemplo. Mas o mel é um excelente alimento e pode ser usado diariamente e tal, sabendo que ele tem um valor calórico muito alto. Perfeito. Professor Jefferson, aqui da Escola Agrícola de Jundiaí, em Macaíba, a escola da UFRN, eu gostaria que o professor pudesse falar um pouquinho sobre a presença dos agrotóxicos e se eles causam algum tipo de prejuízo para o crescimento da abelha, se espanta a abelha ou se mata a abelha, como é que funciona isso? Nós estamos vivendo uma situação que a gente chama declínio da população das abelhas, que foi detectado a partir de 2006, na América do Norte, e que ela é uma realidade, é comprovado cientificamente, tá certo? Alguns tipos de agrotóxicos, eles matam as abelhas, outros desorientam as abelhas, elas saem da colmeia, visitam uma flor que está intoxicada e não sabem mais voltar para a colmeia. Então, elas se perdem e morrem. Elas se perdem e morrem, exatamente. Não é todo tipo de agrotóxico que mata as abelhas, mas a maioria dos agrotóxicos, ou dos pesticidas, são inseticidas, né? E como as abelhas são insetos também, elas findam sofrendo com o uso indiscriminado de agrotóxicos que a gente tem no mundo e no Brasil também. Como estudioso de abelhas, professor Jefferson, além, digamos assim, do lado biológico, que coisas o professor aprendeu estudando abelha que pode servir para a sociedade? As abelhas, elas têm uma organização social muito bem feita, né? Mais bem feita do que das formigas? É muito semelhante, porque eles são himenópteros, né? São muito são insetos sociais, mas né? as abelhas são mais evoluídas do que as formigas, né? Então, elas têm um controle total da colônia. Quem faz isso são as operárias. Muita gente acha que a rainha da colmeia controla a colmeia. Na verdade, ela não controla muita coisa. Quem controla tudo são as operárias. Inclusive, a vida da rainha é controlada pelas operárias, tá certo? A postura da rainha é controlada pelas operárias. E a rainha é a mãe de todas as abelhas, né, da colmeia. Às vezes uma colmeia tem 30 mil, 40, 50 mil abelhas, todas filhas da mesma mãe. É interessante que nós visitamos há pouco tempo, já tem abelha querendo entrar pela minha roupa aqui, mas é interessante que nós visitamos há pouco tempo algumas abelhas e o professor abriu uma caixa, a caixa de abelha, como é que chama? Colmeia. Abriu uma colmeia, né? E tem um monte de abelha e teoricamente todo mundo ia sair correndo apavorado dali, mas a gente vai mostrar essas imagens para vocês aqui. Essas são abelhas recém-nascidas, não é isso? Isso, aquele ali é uma caixa que a gente levou ao laboratório, né? E aquelas abelhas são abelhas recém-emergidas, de 1 dia de idade, elas não ferrou ainda. A gente não pode dizer mas não pode beber abrir uma colmeia como essa daqui. Sem o equipamento, sem uma pessoa instruída orientando. Tem que vestir aquela roupinha de proteção. Precisa do EPI, porque as abelhas dentro de uma colmeia com rainha, com mel, com crias, elas defendem vigorosamente a sua colônia. Ou seja, você tem aqueles milhares de abelhas aí, ali numa colmeia como essa. Se tiver uma abelha rainha, aproximou-se uma pessoa, alguém foi mexer ali, o instinto dela já assanha essas abelhas. Mas se não tiver lá dentro daquela colmeia uma abelha rainha como essa que a gente mostrou agora, pode conviver tranquilo que elas estão despreocupadas. Não só a abelha rainha, mas também a presença de crias, né? De larvas, né? E uma colmeia, ela tem um padrão organizado de funcionamento. Aquelas ali, a gente separou os quadros, então era uma situação atípica, por isso que elas estavam mansas. Mas uma colmeia com crias, com mel, com pólen, com funcionamento normal, elas são defensivas e podem matar ou machucar uma pessoa. Professor Jefferson, e aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, que projetos vocês desenvolvem relacionados seja de pesquisas ou mesmo de criação relacionadas às abelhas? Nós temos 3 tipos de criação de abelhas aqui. O apiário, que é com abelhas africanizadas, produtoras de mel.
Nós temos com a professora Gotineia Lira um meliponário, que são abelhas nativas brasileiras que não têm ferrão, como a abelha jandaíra, urussu, A abelha mosquito. abelha mosquito. E eu também desenvolvo um projeto com abelhas silvestres, que são as mamangavas e outras abelhas solitárias, que também são muito importantes para a natureza. Essas mamangavas, né? A gente até tem imagens delas também mostrando digamos assim, um protótipozinho de criação de uma colmeiazinha para elas, né? Exatamente, são ninhos. Que bacana, são ninhos, né? Professor, e o que mais a gente poderia dizer aqui da importância das abelhas para conscientizar as pessoas que nos acompanham em casa nesse momento, né, sobre esse inseto que é tão importante, né, para a natureza, para o ecossistema, para as nossas vidas também, com tanta coisa bacana que eles oferecem, para a agricultura como de modo geral também? A melhor forma de um cidadão comum ajudar na manutenção da natureza e das abelhas é plantando árvores ou outras plantas com flores. Mas uma coisa importante é que as árvores elas precisam ser plantadas em locais corretos. Não adianta plantar uma árvore perto de casa e depois vai precisar cortar. Mas assim, conservar a natureza começando em casa, plantando flores, árvores e plantas que produzam flores. Muito bem, elas estão aparecendo na filmagem aqui, estão empolgadas, são abelhas youtubers, digamos assim. Mas, professor, e a gente para finalizar, quanto tempo vive uma abelha? Digamos, que distância ela consegue voar? Né? Fala um pouquinho sobre essas curiosidades, assim, sobre números, né? Tá. Essas nossas abelhas africanizadas, as produtoras de mel, elas, como eu falei, elas vivem em colônias com 30 mil, 50 mil abelhas. Uma colônia muito grande pode chegar a 60 mil abelhas, por exemplo, tá certo? E elas vivem dentro da colmeia em torno de 3 semanas, e cada grupo de 3 ou 4 dias ela tem uma tarefa diferente, né, de limpar a colmeia, de alimentar as crias, de cuidar da rainha, de produzir mel, de produzir cera. E a partir da 3ª semana elas saem da colmeia para trabalhar fora como abelhas campeiras. Elas coletam néctar e pólen e trazem para a colmeia. E elas voam em torno de 1 quilômetro, 1,5 km, se tiver flores longe. Se tiver flores mais perto, 100, 200, 300 metros, elas preferem forragear numa área mais próxima. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do professor Jebson Mendonça, engenheiro agrônomo, professor da Escola Agrícola de Jundiaí, aqui em Macaíba, uma escola da UFRN. Muito obrigado pela sua presença, sua participação e esclarecimentos tão importantes aqui no nosso Boa Tarde, Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês e dizer que a Escola Agrícola de Jundiaí está de portas abertas para sempre vocês e os cidadãos que quiserem conhecê-la. É um prazer para a gente. E vale a pena, viu? Eu estou realmente impressionado. Demos um giro aqui pela escola, é muito grande, tem muitas opções, tem peixe, tem planta, tem abelha, tem tudo sem imaginar. Exato. Aqui. Eu achei fantástico, mas é assim, estamos no cenário normal. Achei fantástico, realmente vale a pena conhecer a Escola Agrícola de Jundiaí. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos, pela sua presença. Estamos à disposição. Ficamos por aqui, direto do apiário aqui da Escola Agrícola de Jundiaí. Um grande abraço e até amanhã. Tchau.